eu tenho sentido que o perfil do curso é o perfil de quem está sob o comando, de quem está coordenando. Isso é uma característica nossa que nós devemos repensar, que é um problema da história de memória. A memória que tem esse poder de mudar valores ou de resgatá-los. O papel da administração nisso tudo também. Eu vou resumir mais isso. Eu acho que a administração deve estar muito mais do que antes ela mesma preocupada com esse mercado. Como o Eduardo citou agora há pouco, se ela está preocupada com a caixa registradora dela, se ela não se estiver adaptando a escola dela para esse futuro, o caixa vai parar de funcionar com certeza. O outro ponto que eu queria levantar é que essa reflexão que nós estamos fazendo hoje deve ser mais constante em todos os níveis. O nível pedagógico, estudantil e profissional. Ela deve acontecer sempre. Só que esse diálogo que tem acontecido ultimamente tem sido entre nós. Isso é bom. Nós, pelo menos, já estamos descobrindo quem nós somos, o que nós fazemos, para que nós servimos, se servimos ou não. Só que os outros profissionais não nos conhecem. Você tem dor de dente, você vai no dentista. Você tem dor no coração, você vai no cardiologista. Você tem um problema de um produto, você chama alguém para que desenha bem para resolver. Os outros profissionais não sabem exatamente para que a gente existe. Tá? Depois eu gostaria de colocar também que existem algumas disciplinas que deveriam se incorporar ao nosso currículo mínimo de forma a que nós tenhamos subsídios para enfrentar um diálogo com os outros profissionais que convivem com a gente no dia a dia. Eu aproveito agora citações do Eduardo Barroso, que está numa apostila que eu trouxe e está sendo distribuída ou sorteada aí entre vocês. Que essas disciplinas seriam ecologia, mercadologia, administração, gerenciamento, semiologia e a questão do estágio. Tudo isso tem que ser pensado também. Por último, para encerrar, eu acho que a universidade não está aí para dar diplomas, tá? Ela está aí para ensinar. Isso é sumamente importante. E problemas, nós temos problemas demais. Só que eu acho que uma das nossas características, a nossa profissão é resolver problemas. Então, se a gente não mostrar que a gente sabe resolver os nossos problemas, vai ser difícil convencer os outros que a gente vai resolver os dos outros. Tá bom? Obrigado. Agora com a palavra, Pedro Luiz Pereira de Souza. Bom, eu queria me reportar aqui, quando foi feito o convite, havia 5 pontos que estavam na carta que me foi enviada, que falavam em novo currículo mínimo, estágio, atualização da universidade, professores, designers e designers professores, vinculação empresa-escola. Eu acho que tem 2 aqui que são interessantes, porque a gente não vai realmente conseguir falar sobre isso tudo, que seria mais a questão da atualização da universidade e a questão da vinculação empresa-escola. Para mim, eles estão, em certo sentido, quase que englobando os outros. Com relação ao currículo mínimo, eu queria me referir a ele rapidamente. Eu queria me reportar rapidamente ao currículo mínimo. Eu acho que isso é um falso problema. O currículo mínimo, para mim, não devia existir. É uma imposição de um órgão que já morreu, só ninguém avisou ele que já morreu, que é o Conselho Federal de Educação, e não tem valor nenhum. Quer dizer, as escolas têm que ser diferentes, elas não têm que ser iguais. Nós vamos estabelecer, a nossa profissão se estabelece a partir das suas diferenças, não das suas igualdades. Portanto, as escolas têm a competência, têm que ter a competência, têm que ter a vontade, até mesmo de se diferenciarem. Portanto, qualquer tentativa de estabelecer um mínimo, um máximo, qualquer uma dessas coisas, para mim é contraproducente, é contra a própria natureza da atividade do design, que é essencialmente criativa e pode ter vários vetores de criatividade diferenciados uns dos outros. Logo, o currículo mínimo, para mim, é um problema que, como diretor da ESA, eu falo isso com muita tranquilidade, nós nunca seguimos essa bobagem, isso é uma besteira, isso não existe. Com relação à atualização da universidade, eu estou bastante de acordo com o que o Guilherme fala, e eu acho que a universidade ela reflete exatamente o que é a sociedade. Ou seja, a universidade é hierarquizada, burocratizada, ela é extremamente ineficiente,
ela é extremamente burra, enfim, vamos resumir rapidamente a coisa. Eu queria só deixar claro uma coisa, todas essas críticas que eu faço à universidade, não confundam com as críticas que o atual governo faz contra a universidade. Eu estou fazendo essas críticas no sentido de regenerar, no sentido de reformar a universidade, e não de destruir a universidade pública, que é declaradamente a intenção do atual governo. Então, vamos lá fazer a nossa crítica, eu acho que é o ambiente para se fazer, e vamos deixar de lado o tipo de crítica que é exatamente destrutivo. A universidade nossa hoje se recusa a uma coisa chamada autoavaliação. Não é nem sequer avaliação. Ela se recusa a se autoavaliar. Eu pergunto a vocês, e eu falo isso até com certa tranquilidade, porque eu fiz esse processo dentro da escola. Quantas escolas de design sabem quantos alunos elas formam por ano? O que acontece com esses alunos? Qual é o encaminhamento deles? Qual é a competência mesmo que eles têm depois de formados? Esse é um processo muito simples de se ter, e é o início de uma autoavaliação. São os dados pura e simplesmente quantitativos que toda escola tem a obrigação de ter. Ela, quando questionada, tem que responder especificamente. Entram 30 alunos por ano, saem 25. Portanto, a minha média de formação é 60%, 70%, 80%, 10%. Ela tem que ter esses critérios definidos para que ela possa responder à altura, tanto para quem está dentro dela como para quem está fora. Na medida que a gente se recusa a isso, nós ficamos no mato sem cachorro, nós ficamos com a calça na mão. Quando o governo chega e fala que nós estamos jogando dinheiro público fora, tudo, nós temos muito pouca condição de responder. Portanto, o problema do corporativismo que existe dentro da universidade é um problema que deve ser atacado, não no sentido de destruí-la, mas no sentido de tirar o corporativismo de dentro dela antes que esse corporativismo a destrua, por vários motivos. Então, esse é um dos primeiros problemas que eu vejo na questão da atualização da universidade como um todo e do design em particular. Indo para o nosso campo específico, eu gostaria de me pegar um pouquinho aqui nessa questão da vinculação empresa-escola, que é sempre um calcanhar de Aquiles que todo mundo fala, que o design não vai para frente, que as escolas não vão para frente, porque eles não estão ligados à indústria. Eu pergunto a vocês uma coisa, né? Todo mundo conhece um ditado popular aí, que é quando um não quer, dois não brigam, tem vários outros ditados semelhantes, que sempre envolve, na essência, o seguinte: existem sempre duas partes. Nunca é responsabilidade apenas de uma delas, o fato de não haver essa aproximação. Se as escolas formam, como muita gente diz, gente incompetente, eu gostaria de saber quem é que está fazendo esses produtos. Tem várias pessoas que estão saindo das escolas de design, estão trabalhando muito bem, obrigado. A questão não é tanto de incompetência, assim. O fato é que a nossa indústria produz produtos assim de péssima categoria, todos nós sabemos disso. É tudo uma bela porcaria. De novo, eu quero me reportar que não é a mesma crítica que Fernando Collor faz aos produtos brasileiros. É uma crítica de outro ângulo. É uma crítica um pouquinho mais analítica. Não é simplesmente dizer que os nossos carros são umas carroças, que os nossos computadores são uma porcaria, não é por aí. Mas que são. A nossa indústria está faltando design, está faltando qualidade, está faltando todos esses aspectos aos quais ela nunca prestou atenção, atrás de um pretexto que, antes de tudo, era preciso crescer. Antes de tudo, nós tínhamos que pagar um preço para o crescimento, para depois pensarmos em qualidade. Todos nós sabemos, a gente ouviu esse discurso nos anos 70, foi um discurso base do plano econômico, do milagre brasileiro, que incluiu uma coisa muito importante. Quando a gente analisa por que não há design na indústria brasileira, eu poderia dar uma resposta muito simples, primária talvez, mas bastante elementar mesmo, entende? Que é o seguinte: não há mercado consumidor. Não há quem compre design, porque design é qualidade, e qualidade tem um preço. Portanto, quando se fez um modelo concentrador de renda nesse país, e se fez um modelo voltado exclusivamente para a exportação, abandonando o mercado interno, automaticamente se condenou o país a isso que está acontecendo agora, a uma indústria incipiente e escolas incipientes, a uma indústria que não tem interesse em design porque não tem interesse em qualidade, e escolas que têm um discurso, às vezes, avançado, às vezes não tão avançado, outras não têm sequer um discurso, ficam no mato sem cachorro. Portanto, eu acho que nós temos que pensar, pontos aqui para a nossa reflexão, em alguma coisa muito importante. Essa indústria, bem ou mal, ela absorveu alguma coisa desse discurso nosso do design. O discurso que nos anos 50, no fim dos anos 50, no começo dos anos 60 foi colocado, em parte ele foi absorvido. A prova disso é que a gente tem hoje 2 jornais, 2 periódicos de grande circulação no país que dedicam uma página semanal a desenho industrial. A gente tem uma revista especializada, pelo menos uma, que é do meu conhecimento, uma revista especializada em desenho industrial.
até mesmo como pano de fundo de uma novela. A gente pode não gostar de como foi retratado, mas apareceu Aventurini Designers lá como uma coisa meio mítica, tudo bem, mas de qualquer maneira essa é a coisa que foi absorvida. Nós não podemos dizer que nós simplesmente não fomos entendidos, não fomos absorvidos. Aí entra o outro lado da relação. Talvez a gente não tenha sabido se explicar bem. De todo modo, a gente tem que olhar essa nossa indústria da seguinte forma. Bem ou mal, ela vai ter que sobreviver. Ela vai ter que absorver um novo conceito de qualidade que está correndo aí pelo mundo afora e que está mais bem retratado, talvez, no modelo da indústria japonesa. O japonês hoje, o Eduardo aqui já se referiu hoje na palestra dele, de que é preciso educar o consumidor, é preciso falar com o consumidor sobre qualidade. O grande segredo do milagre japonês que se fala hoje, que todo mundo fala, não é o fato do japonês trabalhar 14 horas, isso nem é verdade. Isso é uma grande mentira. O japonês hoje tem um alto padrão de vida, ele não está mais trabalhando 14 horas. Ele está recebendo um alto salário. Ele se transformou em um grande consumidor, e um consumidor esclarecido, um consumidor que cobra qualidade. Quando o consumidor cobra qualidade no produto, ele cobra qualidade na educação, ele cobra qualidade no transporte, ele cobra qualidade na saúde, ele cobra qualidade em tudo. Um dos grandes problemas que a indústria japonesa está enfrentando hoje é a demanda de qualidade da população japonesa. Eles estão com medo. Aonde isso vai chegar? E isso é extremamente saudável, isso é extremamente salutar. Agora, o que aconteceu na indústria japonesa para que ela desse esse salto, que é qualitativo e também competitivo? Ou seja, ela é capaz de botar produto nos Estados Unidos, ela é capaz de botar produto na Itália, em condições de competição com o produto que é feito na Itália e nos Estados Unidos. O Gianni Agnelli, que é o dono da Fiat, encomendou um estudo muito interessante, comparando a Fiat com a Toyota. Por que a Toyota era capaz de fazer aquele produto mais barato, melhor, competir com a Fiat na própria Itália? Depois ele chegou a uma conclusão muito simples. Ele falou, o problema na Fiat sou eu mesmo, Gianni Agnelli. O problema na Fiat é que ela é extremamente hierarquizada, ela é extremamente sedimentada, as decisões ocorrem em cascata, vem de cima para baixo, enquanto que na Toyota a coisa mudou. Eu pergunto para vocês, se vocês conhecem o modelo Toyota 91. Ele simplesmente não existe. Não existe um modelo 91. O modelo Toyota muda a cada 15 dias, se for necessário. Cada sugestão, cada colaboração nova, descoberta tecnológica feita dentro da empresa, é imediatamente analisada e incorporada a projeto. Significa para nós que, em termos de projeto de produto, mudou o nosso próprio conceito. O projeto não é mais aquilo que a gente conhecia, uma coisa com começo, meio e fim, que vem da direção alta da empresa, passa pelo departamento de marketing, é analisado na engenharia, é feito uns outros tantos acertos, finalmente chega no design, que é simplesmente um arrumador do projeto. Hoje em dia, pratica-se o projeto de design dentro da Toyota e várias outras indústrias japonesas como um processo permanente. Projeta-se o tempo todo. E todo mundo dá palpite. Não há exclusividade mais do design de ser o dono da forma, assim como não há mais exclusividade de um departamento de engenharia de ser o dono da tecnologia. Cada um vai palpitar no projeto como um todo, e com isso, o que vai acontecer? Aproveita-se o máximo possível de criatividade de cada setor daquela empresa. Agora eu coloco para a nossa reflexão simplesmente o seguinte: todos nós fomos habituados com uma ideia dentro do design que significava metodologia, né? Um certo mito do design. Também me sinto à vontade de falar isso, porque sendo diretor da ESO, que começou esse papo de metodologia e tudo mais, a gente pode meter o pau nisso à vontade hoje, com toda tranquilidade. Eu não estou dizendo que a metodologia acabou, que ela fracassou, que ela desapareceu. Mas, sem dúvida, aquele método prussiano, com começo, meio e fim, com etapas sequenciadas, com tudo pré-determinado, ele era característico e próprio, e foi bastante válido, quando a ideia de método significou, antes de tudo, disciplinar a produção. Hoje em dia, a indústria atingiu um estágio onde essa disciplina chega, às vezes, até a ser perniciosa. O que eu proponho, portanto, é que a gente reveja esse conceito de método, que a gente reveja isso tudo. Que tal a gente pensar realmente numa universidade ou numa faculdade de design que prescinda de problemas tão elementares, tão bobos, tão antigos, como, por exemplo, a própria seriação? Para que esse negócio disso? Primeiro, só serve para a gente encher quadrinhos e criar pré-requisitos, fazer essas bobagens todas de fluxogramas de curso. Isso tudo é um atraso de vida. Dessas escolas todas de design, hoje elas estão atrás da indústria. Eu acho que está na hora delas pensarem em propor alguma coisa
que a indústria ainda não está pensando nesse país. E que seria exatamente isso. Quer dizer, antes que se tenha que dar o pulo no escuro, que a gente tenha dado esse pulo antes e que a gente advirta essa indústria que está aí, que está vindo, correndo atrás agora mais do que nunca, que sem o conceito de qualidade, e não é mais uma qualidade apenas de uso, uma qualidade de formal e uma qualidade técnica. A gente tem que prestar atenção, como o Guilherme já falou, que existe um problema chamado meio ambiente. Existem projetos de risco, existem projetos que a indústria tem que reprojetar, existem produtos que têm que ser reprojetados. É muito difícil a gente pensar que madeira vai ser um recurso eternamente disponível. É muito difícil a gente pensar que qualquer produto sintético derivado de petróleo vai ser uma coisa aí que vai estar disponível para nós para sempre. Esse é um grande desafio que existe, que pressupõe uma mudança radical no nosso método de pensar o design e também, como consequência, no nosso método de pensar o ensino do design. De qualquer maneira, o que eu queria deixar claro aqui é que eu não vejo nenhuma possibilidade de ter sucesso sem dois fatores muito importantes. Capacidade crítica, autocrítica, portanto, capacidade de autoavaliação, de olhar para si mesmo, de se olhar, pegando o mote aqui do Eduardo de novo, vocês todos são alunos, a maioria aqui. Que tal vocês irem aos seus diretores? Eu sou diretor e sou frequentemente pressionado pelos meus alunos, por muitos motivos. Eu acho que eu estou lá para isso. Essa é a minha função, sou pago para isso. Que tal vocês pressionarem as pessoas que dirigem as escolas de vocês, no sentido de que essas coisas sejam efetivamente discutidas, que vocês não tenham resposta simplesmente, o MEC não deixa, o currículo mínimo é assim, o assado. Ora, diabos, a universidade tem autonomia, ela tem que exercer essa autonomia. O curso de vocês tem que ser criativo, tem que olhar para o futuro, até porque o presente não é agradável. Tá? Então vamos tentar olhar para o futuro realmente. E eu acho que a partir daí a gente vai ter princípios bastante mais saudáveis dentro da própria escola, a começar pela própria quebra de hierarquias, pela derrubada dessas hierarquias que a indústria lá fora já está fazendo e que a universidade lá fora ainda não fez. Eu acho que era uma excelente oportunidade para um tipo de ensino que já foi altamente renovador, já foi altamente instigante aqui dentro do Brasil, já foi renovador dentro do ensino superior, tornar a ser com uma proposta absolutamente nova, criativa, completamente longe desses problemas todos, que estão assolando aí a maioria das universidades, e que eu acho que a gente tem que prestar atenção neles, lutar contra eles, mas lutar de forma criativa. Muito obrigado. Boa noite a todos. Gostaria inicialmente de agradecer o convite formulado pela comissão organizadora do primeiro N Design, marco histórico do design brasileiro na área do ensino. Vamos inicialmente avaliar alguns números. São Paulo, Grande São Paulo, oferece hoje 1.100 vagas para projeto, produto e programação visual. Isso sem contar 150 vagas da FAU-USP. Veja bem, estou contando só com Grande São Paulo, com 8 faculdades e universidades. Como podemos observar, não existe praticamente em São Paulo o vestibular, assim como acredito em outras áreas do conhecimento. O exemplo do vestibular deste mês de julho em São Paulo é bastante claro. A FAP conta com 1.3 para 1, Mackenzie 1.2 para 1 e o NIP acredito que seja o mesmo. Vamos agora a uma tabulação na Faculdade de Belas Artes de São Paulo, formandos em 91, mês de julho. Faltam alguns dados ainda, nem todos foram pesquisados, mas nós temos os seguintes números atuais. Nós tivemos um ingresso em 88 de 120 candidatos. Formandos em 91, julho, projeto do produto. Atuando na área de design de produto, uma pessoa na Filco e outra no escritório particular, 2. Um no setor de embalagem, 4 autônomos na área de moveleira. Estagiários sem vínculo empregatício, 2. Projetista mecânico, 2. Desenhista artístico no Senai, 1 analista, 1 técnico de laboratório, 1 assistente de diretoria e não atuando na área, 8. Um total de 23. Programação visual. Contratados como designers, 2. Projetistas de stand, 1.
assistente de produção gráfica 1, projetista de embalagem 1, desenhista 1, na área de publicidade 3, estagiários sem vínculo empregatício 5. Outros 10 não estão atuando no setor, falta uma pesquisa com 9 pessoas. Esses são os números. Conclusão. O grande vestibular ocorreu efetivamente no decorrer do curso, nesse processo e neste final ainda temos muitas pessoas perdidas. O primeiro ano da faculdade tem sido, dentro dos limites, o momento exato para o acerto de contas do primeiro e segundo grau, deficiente e incoerente. Terceiro, ao final do curso, ao receberem o diploma, o nosso candidato a designer tem certeza se errou ou acertou. Não sei se já é tarde demais. Quarto, 80% dos que ingressaram não tem uma definição clara da escolha da carreira. Explosão das escolas e vagas. Será iniciada, acredito, agora uma seletividade nos cursos. Após a euforia das autorizações, reconhecimentos, badalações e frustrações, após esse grande boom, as escolas gradativamente vão se definindo, através da sua infraestrutura material e da capacitação dos seus docentes. Paradoxalmente, apesar do nível ter caído em nossas escolas, não acredito que há 20 anos atrás seria possível uma manifestação como essa, o primeiro N Design. Ainda estamos vivos e existe a esperança. Quanto a professores, designers e professores, queria colocar o seguinte. O professor designer na escola é peça fundamental para a otimização do futuro profissional, pois ele detém a experiência adquirida nos escritórios e empresas. Apenas um cuidado deve ser tomado, pois muitas vezes o designer que vive limitado pela empresa adquire certas gags que acabam destruindo no plano didático a especulação, o acerto e erro fundamental no processo de aprendizagem. Professor, quando é um pesquisador e um expert no assunto, didático aplicado ao design, ótimo. Mas professor que cumpre apenas a formalidade da presença rigorosa e desatualizado será extremamente pernicioso à atividade. Cuidados especiais aos professores de física, matemática, sistemas mecânicos, entre outros. Geralmente desconhecem nossa linguagem. Quanto ao mercado de trabalho e ao estágio, nada a temer. Nada a temer mesmo, mas inevitavelmente é fundamental garra, arrojo e uma reflexão diária ao se levantar. Bem, vamos à reflexão diária. Primeiro, de fato, a opção que eu fiz é algo que me traz prazer? Tenho os pré-requisitos necessários? Independente do desenho artesanal ou pelo sistema informatizado, eu tenho capacidade de perceber e registrar graficamente? Eu desenho só por obrigação? O ato de desenho é um ato pura e simplesmente mecânico? 2. Você tem humildade, não humilde tapete, mas você tem humildade profissional em saber que ao longo da sua vida aprenderá sempre? 3. Que sua atividade é interdisciplinar, que exige uma dose de humor e uma reflexão constante junto aos outros profissionais, junto ao impressor na gráfica, ao modelista que domina o processo e você trabalha com eles, junto aos cientistas, os pesquisadores, os engenheiros. Não podemos relegá-los, são nossos aliados. 4. A sua constante interação com outros segmentos do conhecimento é fundamental. 5. A sua descoberta, quantas vezes não encontrei alunos que eu descobri a pólvora. A sua descoberta muitas vezes é um projeto investigado em outros centros e que você nem sempre é o dono da verdade, mas está em busca. 6.
O componente político, entende-se político não politiqueiro, é fator fundamental para a materialização do seu projeto. 7º, o componente filosófico histórico é o embasamento para suas hipóteses e teses. 8º, que o produto gerado é o reflexo de um sistema, de um momento. 9º, que sua visão holística é fundamental. Um cuidado especial. Na sua atividade, não adianta divulgar só a profissão, se você não estiver devidamente preparado. Um grande erro cometido colocará em risco todos os outros profissionais. Cuidado com a informação. O que vale é a sabedoria. E outro dado muito importante que observamos ontem nas apresentações das escolas. Eu ouvia muito em sistemas informatizados e uma grande concorrência dos grandes megabytes. Eu acredito em mega cabeças. Esse é meu pequeno ponto de vista. Com a palavra agora, Virgínia Borges Kirchmann. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite e falar do meu prazer de estar aqui junto com outros profissionais na área do ensino e também com todos os estudantes que vieram a Curitiba para esse encontro, como já comentado, de grande importância e que esperamos venha dar forças às escolas para que elas continuem o processo de melhoria do seu ensino. Eu tomei, assim, para falar aqui hoje um aspecto apenas da lista dos pontos que nos foi colocado, porque o tempo é curto e achei que talvez a gente falando um ponto pudesse ter um pouco mais de... ir um pouco mais adiante dentro dele, né? E tentei também relacionar um pouco com o próprio circo em que a gente está aqui, né? E nós fomos chamados de feras, a Marinês deve ser a nossa domadora, né? E nesse trampolim de 15 minutos, que é um tempo curto, eu vou tentar analisar então esse pequeno aspecto do ensino, que é relativo à questão do estágio, e que, no meu ponto de vista, é o meio de se ligar a prática à questão da universidade. A universidade é o local onde essa prática deve ser repensada, discutida e reorientada, né? E, palhaçada à parte, aqui nesse circo, o estágio ele pode, como nele, ser um momento de se assumir riscos, de desfrutar o inesperado, de experimentar a dor na barriga, de sonhar e de crescer. Infelizmente, para muitos, esta não é a realidade. A maioria dos alunos, ou dos relatos que a gente tem de alunos, é de que o estágio é uma atividade maçante, um mero cumprir de obrigatoriedade, porque lá no currículo mínimo máximo diz que você tem que fazer o estágio, né? Então, a maioria dos alunos ficam metidos em escritórios de arquitetura, em empresas de contabilidade e, uma vez ou outra, em algum escritório ou alguma empresa que tem um departamento de design. Em geral, eles são orientados por pessoas que não são profissionais, né? São pessoas alheios à atividade profissional do design. Ele tem que assumir incumbências, muitas vezes, além da capacidade para a qual ele está preparado, quando não de cumprir atividades meramente manuais, né? Ele tem que fazer tabelas, gráficos com nanquim, fazer uma letrinha para aqui ou para ali, né? E com isso ele passa um período da sua vida acadêmica cumprindo uma norma sem tirar o proveito que ele poderia tirar. Então, neste contorcionismo que o aluno se vê, ele também se desanima do próprio estágio. Assim, aquilo que deveria ser um processo de enriquecimento e de uma volta à universidade enquanto temas para as discussões teóricas, né, ele fica relegado a segundo plano. Então, o estágio, ele cumpre apenas o currículo mínimo.
Se de um lado os alunos se acomodam, quer dizer, nós temos na nossa universidade alunos que, bem, eu tenho que fazer estágio, eu vou fazer em qualquer lugar porque eu tenho que cumprir essa formalidade, né? Por outro lado, também as empresas, visando o lucro fácil, se interessam pelo estagiário na medida em que ele, durante um certo período de tempo, vai atender aquela função por um preço baixo, né? A empresa não vê o estagiário como um investimento que a própria empresa tem que fazer no desenvolvimento do país. O estagiário para a empresa deveria ser visto também como uma forma de contribuição social. A empresa, ela é uma continuação. Aquele aluno recém-formado. Então, com esse objetivo do lucro fácil, ela também não se preocupa com o caráter didático que o estágio deve ter. E, assim, vampirescamente, eles pegam os alunos, né, e sugam ao máximo que podem e, depois de tirar bastante sangue da jugular, jogam o aluno fora, tchau, bênção, e o aluno volta à escola sem ter realmente adquirido um crescimento. No meio disso tudo fica o ensino, né, no seu aspecto institucional, que em função das suas mazelas não consegue, como palhaço, também fazer rir mesmo chorando, né, e as entidades de fomento do estágio, que também muitas vezes não estão realmente atentas às características e peculiaridades das profissões. Nós aqui em Curitiba temos entidades de apoio ao estágio que muitas vezes oferecem vagas para trabalhos que não são aqueles esperados dos profissionais da área de design. Por quê? Porque há um acomodamento à situação e nem a escola, através dos professores, se posiciona no sentido de forçar mais essa ligação da empresa com a escola, como também os próprios agenciadores do estágio não têm uma visão muito clara do qual o papel do estagiário, particularmente na área de desenho industrial. Com isso, esse status quo é mantido, né, e nós temos uma relação frustrada do aluno com sentido a ter um desenvolvimento profissional. Então, nesse sentido, eu gostaria de colocar também, como o Aurisned, alguma coisa para vocês. Quer dizer, nesse circo aqui, onde as feras são vocês, né, eu acho que vocês devem começar a rugir, indo buscar o estágio sem vínculo com a escola, sem vínculo com o IEL, sem vínculo com o dinheiro e vivendo a vida que está aí para ser vivida, porque no momento eu não vejo uma saída mais própria. Agora está aberta a participação da plateia. O Alexandre Rocha vai credenciar as pessoas que quiserem fazer perguntas para a gente poder ter mais ou menos uma ordem. Então eu queria que as pessoas que fossem perguntar viessem no microfone, por favor. Vai cantar o quê? Bem, eu sou da FUMA e eu queria colocar uma questão para vocês, que a gente discute isso muito no grupo que eu participo, né, da escola e tudo. E não sei se todos os colegas meus da FUMA pensam da mesma forma, mas vou colocar a posição que a gente tem discutido nesse grupo, né? Que os melhores professores que a gente tem, geralmente, são os que atuam na área. Mesmo às vezes tendo pouco tempo por ter outras atividades. E os que se dedicam à escola são, às vezes, muito desentonados com o desenho industrial atual, porque saem um pouco fora, perdem, né, aquele ritmo.
Qual a opinião de vocês nisso? E isso ocorre em outras escolas também? Queria saber. E sugerir alguma solução para que isso não continue, né? Que as pessoas que querem fazer perguntas levantassem a mão para que eu pudesse anotar. Eu vou dar uma resposta, eu acho que deve ter outras coisas para serem acrescentadas, mas eu acho inevitável que em várias atividades, eu diria que na arquitetura ocorre a mesma coisa. Também vai acontecer a mesma coisa. Quer dizer, existe aquela pessoa que é profissional da área e que é um bom professor. Eu não estou excluindo aí o fato de que existem pessoas, eu conheço pessoas que são exclusivamente dedicadas à escola e são também ótimos professores. Se a gente se refere especificamente à área de projetos, e a gente inclui nessa questão do projeto uma necessidade evidente, que é a necessidade de inovação, o design está associado à ideia de inovação, sem dúvida alguma, é claro que a pessoa que é profissional da área, ela vai estar mais qualificada porque ela está mais próxima dessa inovação. Mas eu acho que essa questão toda, também você tem que dizer o seguinte, design é uma atividade que, como ensino, vai fazer 30 anos no ano que vem. Não é dizer que ela é muito nova, não, porque não é. Né? 30 anos já é um bocado de tempo. Mas, de qualquer maneira, ela é menos sedimentada que outras atividades. Você encontra na medicina, por exemplo, na questão da cirurgia, é evidente que um médico, um bom professor de cirurgia, será sempre um que é excelente cirurgião. Ele tem técnicas para ensinar. Ele tem processo, ele tem até uma educação, muitas vezes, de técnica tátil para ser ensinado. Então, acho que é meio inevitável. Quer dizer, quando você pede uma solução para o problema, eu diria não há. O que você tem, talvez, é que estabelecer que as escolas possam absorver esse tipo de professor, possam absorver esse tipo de professor que estaria mais como profissional, e, ao mesmo tempo, através da pesquisa, através de outras formas de desenvolvimento não tão curricular, que ela possa também absorver outro tipo de professor, aquele que vai levar para dentro dela uma questão de consciência sobre a própria profissão, uma questão crítica, uma questão de observação. Eu acho que isso também é válido, quer dizer, a profissão também não se faz apenas através da prática, né? Existem pessoas que são até mesmo especialistas em pensá-la, e eu acho que essas pessoas fazem muita falta. Acho que o que você está fazendo é pensar sobre a profissão quando você pensa sobre o ensino. Talvez você venha a ser até uma boa teórica, eu acho que isso faz muita falta. Quer dizer, eu acho que é uma das questões que a gente tem hoje na profissão, é exatamente a preponderância do espírito mais profissionalista, entende? Dentro do ensino, e uma certa, eu não concordo muito com a ideia de que a gente deva simplesmente desprezar a questão acadêmica. Eu acho que a questão acadêmica não é para ser colocada como uma pedra de toque, sem ela nada feito, não é assim. Mas eu acho que a gente tem que desenvolver também o ensino do design em direção a isso. Quer dizer, a questão profissional vem do profissional. Agora, a questão reflexiva, a questão crítica, a questão da elaboração da teoria, do conceito, ela tem que ter os seus especialistas também. E eu acho que uma escola vai conseguir bons resultados quando ela conseguir chegar nesse equilíbrio. Tá? O próximo inscrito é o rapaz da Universidade do Maranhão. Eu queria colocar um questionamento ao diretor Peixe, né? Ele falou da questão da metodologia. Pedro. Eu confundi. É o diretor da ES, desculpa. Sobre a questão da metodologia. Já que ele falou que a metodologia impõe certas restrições, até certo ponto é perniciosa, para que aconteçam certas relações, né, no desenvolvimento de um projeto. Eu queria saber de que maneira se poderia mudar essa questão, qual seria o caminho adequado para que houvesse um melhor encaminhamento sobre essa questão da metodologia. Eu só queria deixar claro, eu não falei que a metodologia ela é uma coisa errada. Eu acho que esta metodologia que hoje é praticada, ela já teve sua utilidade e está praticamente morta. Eu acho que na medida que você tem uma metodologia que dizia que há uma sequência, você veja a própria definição de método que se coloca sempre nas questões dos cursos de metodologia, é uma sequência ordenada de ações para se atingir um determinado objetivo.
O que eu coloco em questão, em dúvida, é se ela é de fato uma sequência ordenada, segundo um pensamento que coloca um passo depois do outro. Eu acho que a indústria moderna, a indústria contemporânea, não está mais fazendo isso. Ela está dando vários passos ao mesmo tempo, em paralelo. Então, a questão que eu coloco, eu não digo que haja, também não vou colocar para você uma solução de imediato, mas, sem dúvida alguma, tem a ver até com o que a Oresned falou, sobre a reflexão, sobre o Padre Nosso, quase que eu diria que a gente tem que fazer de manhã cedo, de ter bem claro que você vai trabalhar com uma infinidade de pessoas, uma infinidade de outros saberes, de outras informações, e que isso só vai ser possível não através de uma sequência ordenada, mas sim através de uma capacidade sua, ou de todos nós, de absorver essa informação e processá-la quase que ao mesmo tempo. Eu não estou mais de acordo que uma metodologia tenha que ser aquela sequência, que de resto tem até princípios filosóficos que o Guilherme se referiu aqui. Quando a gente fala que o design ele tem uma etapa de levantamento, análise e depois criação, ora, meu Deus, isso já foi dito por Aristóteles há muito tempo, sendo que a filosofia é receptiva, ordenadora e criativa. Isso não foi uma invenção do design nem nada. Agora, o que eu coloco em questão é exatamente isso. Será que não está na hora de mudar essa filosofia que já vai para alguns mil anos? Então, quando a prática do mundo real está indicando para nós que as coisas estão acontecendo de forma diferenciada, quer dizer que você tem que ter hoje uma capacidade, e eu acho que muita coisa que foi dito aqui é importante ser repisada e ser ressaltada. Você tem que ter uma capacidade de olhar e perceber o que está acontecendo. Nós estamos educando gente, ou pelo menos tentando educar a gente, que tem a capacidade de olhar, de perceber, de ver as coisas. Essencialmente é uma coisa visual. Tá? Então, essa questão de você perceber múltiplas realidades ao mesmo tempo, de você conseguir processá-las, a televisão está aí com todos os seus aspectos negativos, mas com seus aspectos positivos também. A computação está aí também para isso, para nos fornecer dados com a maior rapidez possível. E todos esses problemas me indicam tranquilamente, a partir de uma indústria que está se modificando e a partir de novos processos de comunicação, que essa metodologia tem que ser repensada, tá? Que ela tem que ser criada. Ela não vai ser mais uma sequência ordenada de ações. Ela vai ser uma ação provavelmente mais coletiva, mais participativa e que vai ter um ordenamento diferente. Com certeza não vai mais ser um ordenamento no sentido disciplinador. Vai ser um ordenamento não linear, como a Virginia está dizendo. Ficou claro? Não, tá. Eu tenho uma questão sobre o ensino, tenho uma dúvida sobre se o PP e o PV devem ser ensinados separadamente. Quanto ao Álvaro, você é formado em arquitetura, né? Eu tenho até dúvida se o PV, PP e arquitetura tem, a nível de ensino, tem muitas coisas semelhantes que eu ponho em questão se essa separação tenha tanta validade como está sendo imposto por algumas escolas. E quanto Pedro, na ESD, as escolas, a separação das habilitações são no finais, né? Não? Não há separação. E na Federal, no Paraná, aqui, a Virginia, professora, a separação é feita, mas a maioria dos professores, não, alguns dos professores atuam em duas áreas. Você, por exemplo, tem um escritório de PP, PV junto e dá aula de PP. E gostaria que o Edi complementasse a situação nacional sobre essa questão da separação. Bom, esse assunto, me parece que ele é extremamente complexo, a nível de uma análise bastante profunda, porque, digamos, eu vou assumindo uma posição, um questionamento do mundo atual, eu não sei muito bem, pela velocidade com que tudo caminha,
se nós teremos jornais no futuro. Nem sei se nós teremos mais revistas. Então, digamos, me parece que cada vez mais os sistemas eles estão interagindo, intercambiando. Então, digamos, convenhamos que até certo ponto eu possa, a nível acadêmico, nos dias de hoje, dividir a programação visual e o projeto do produto. Tudo bem, quem sabe essa programação visual ela vai estar mais centralizada no design gráfico. Mas o que começa a ocorrer nos dias de hoje, esse design gráfico já tem uma outra concepção. Eu não sei se é o melhor exemplo ou não, mas no momento em que, estando numa estação de metrô, a informação, dia, hora, local, tudo mais, ela já não é mais só o gráfico, ela é cinética, ela é movimentada, ela informa em vários níveis. Então, sendo assim, eu tenho, nesse aspecto, um receio muito grande de dividir. Para mim, na essência, é um design. E a velocidade dos acontecimentos é tão grande que eu tenho muito receio, nesse exato instante, de estabelecer uma divisão. Eu não sei, ainda existe uma certa aura que eu preciso aprender a aerografia. Para mim, já foi. Isso aí, digamos, sim, se gosta, pessoal, ótimo, faça, não tem problema nenhum. Mas, ótimo, se tem habilidade, mas tem programas, tem software já prontinho para isso. Eu estou entrando num momento histórico da ideia, da reflexão. Eu tenho outros suportes para resolver isso. A nível nacional, nós, nesse complexo de faculdades, né, nesse complexo de vários Brasis, né, e que nós estamos pouco a pouco tendo um contato maior nessa semana, é evidente que existe a realidade de São Luís do Maranhão, de Manaus, Pernambuco, não está presente aqui o pessoal da Bahia, que são duas faculdades, né, nós temos lá, a questão de São Paulo, né, e assim sucessivamente. Então, mesmo falar em São Paulo é muito relativo. São Paulo, a capital, e a capital, a grande São Paulo, e assim sucessivamente. Então, o que eu vejo hoje, ainda na escola de design, que é a preparação do futuro, né? E eu não sei muito bem o que é futuro e nem o que é passado. Então, digamos, vamos pensar no caso específico de algumas escolas. São Paulo, ela tem gravura. Eu não tenho nada contra todos os alunos conhecerem um processo de impressão, metal, madeira, e assim, lito, e assim sucessivamente. É um processo, ele está à disposição e tem um caráter, digamos, de, até certo ponto, burilamento, né? Intelectual, manual, conhecer esses princípios, e do outro lado, simultaneamente, um equipamento de computação. Então, eu tenho muitas dúvidas em divide, não divide, que caminho tomar. Agora, é inevitável que a velocidade com que as coisas estão acontecendo, tudo isso é muito difícil de dar uma resposta taxativa. Só temos esse caminho. Eu acho que existem vários caminhos. E eu acredito, então, que cada escola, pouco a pouco, vai procurando uma determinada alternativa, uma vertente. Você veja bem que em países chamados de primeiro mundo, países avançados, o pessoal trabalha naturalmente com gravura em metal. Hoje mesmo vi uma das apresentações do pessoal de Brasília, num dos cadernos, no material gráfico, usando os princípios básicos. Eu acho muito interessante, acho fundamental esse conhecimento, né? Mas ao mesmo tempo que eu acho fundamental e interessante, eu paro e tenho dúvidas. Será que é por aí? Me parece também que a nossa profissão é um eterno questionamento. Para mim é sempre uma grande dúvida. Não sei se eu respondi, se eu deixei mais dúvidas com você, mas é uma preocupação. Não sei se concorda comigo ou não. Há uma dúvida. Eu não posso esquecer o passado, mas eu tenho um presente e tenho um futuro.
Marcelo, de Tatuí. Então, eu gostaria de colocar uma coisa, pode ser? E acho que os outros membros da mesa também. Eu não sei se eu entendi tua pergunta, Natália, mas se foi a questão do diploma, eu tenho diploma de arquiteto e de administrador, inclusive, também. Agora, eu tinha me referido anteriormente à questão do papel do ensinar, né? Eu acho que não é uma questão do diploma. Ou seja, nesse momento me trouxe uma reflexão seguinte: eu acho que isso aqui que está acontecendo é a escola. Esse tipo de diálogo, de discurso, é ensino. Porque é um exercício intelectual. É o que estava me referindo anteriormente. Agora, se a tua questão foi a nível de mercado, que eu não consegui entender bem, ou se isso tem gerado seu problema a nível da separação nos cursos de programação visual, PP ou arquitetura, nós temos o caso da FAUSP, que o pessoal no último ano, eles podem desenvolver um trabalho de graduação na área de desenho industrial. Então, eles têm essa habilitação. Eu vejo tudo isso de outra forma. Ou seja, eu acho que a habilitação, o reconhecimento, não é uma questão de papéis. Você ter um diploma e ter um reconhecimento de um órgão, Ministério do Trabalho, para você poder operar e você ser um incompetente, é o mesmo perigo de você entregar um projeto de um produto para uma pessoa graduada, diplomada, que não está habilitada para exercer essa função. Então, o que eu acho que é fundamental é se discutir exatamente isso. E eu gostaria de fazer um gancho com isso, com o que a Virginia falou, que é interessante. Eu voltei, e o Pedro também tocaram nesse assunto, em relação ao negócio do currículo mínimo. Ou seja, eu não lembro nenhuma escola, chamando as escolas universais, ou seja, a Bauhaus, a escola de nenhuma deles seguiu nenhum currículo determinado por nenhum governo, nenhum ministério. Tá? Exatamente, nem por elas mesmas. Exatamente esse exercício intelectual é que foi gerando fazer esse currículo. Então, eu acho que a coisa é meio por aí. Eu não sei se era essa a tua pergunta. Eu gostaria de colocar 2 pontos, que a gente pode ver a questão, acho que, sob 2 aspectos, né? Um é o aspecto da especialização, né? Acho que a gente está discutindo aqui um pouco a questão da especialização. Do meu ponto de vista, se você tem um aluno que estudou 4, 5 anos, voltado para uma área do saber mais concentrada, teoricamente ele vai estar mais apto a desempenhar aquela função. Então, design, sendo uma atividade maior, né, eu vejo design como uma atividade do homem. Quando a gente de manhã decide que vai tomar banho antes de tomar café, isso é uma atividade de design. Você está planejando o teu dia, está fazendo o teu dia, está criando o teu dia. Então, dentro da atividade de design como um todo, a gente vai observar que existem várias áreas que têm características próprias. Quando uma pessoa é treinada para pensar bidimensionalmente, ela adquire um repertório, uma linguagem, um falar bidimensional que, no decorrer do tempo, vai cada vez mais se enriquecendo. Se ela é treinada a tratar as formas tridimensionalmente, e ela é estimulada durante 4 anos a olhar aquele objeto de forma tridimensional, ela vai desenvolvendo mentalmente também uma visão de mundo diferenciada. Então, nesse sentido, eu seria favorável a uma divisão dos 2 cursos. Por outro lado, se a gente percebe a nossa sociedade como uma sociedade múltipla, uma sociedade que, no futuro, cada vez mais teremos, como o Pedro colocou, um fazer não mais segmentado, não mais categorizado, não mais linearizado, né? E a gente já começa a perceber que em algumas áreas onde os riscos de investimento não são tão altos, esses profissionais começam a migrar de uma área para outra. Pode ser que para o futuro essa necessidade da gente ter um profissional mais apto a uma visão maior seja mais adequado. Não sei.
Outra coisa que a gente pode pensar também é que esse seja um processo no decorrer do tempo. Quando um aluno sai da escola, dificilmente ele vai ter capacidade de trabalhar numa empresa como gerente de projeto de produto, né? Por quê? Porque essa atividade ele vai adquirir ao longo da sua experiência profissional. Pode ser também que esse profissional, que inicialmente tinha uma habilidade específica, no decorrer do tempo, ele se motive, ou se interesse, ou se oriente para outras áreas que não aquela onde ele se formou. Acho que, no meu caso particularmente, a opção por trabalho pelas duas áreas ainda é uma opção que vem da história da carência no mercado profissional. Não é uma opção profissional definida pela junção das duas coisas. Bom, só para finalizar esse aspecto, só para responder talvez com um pouquinho mais de dados mais objetivos, o que o Nautac não perguntou, a questão de juntar, a ESD inicialmente, ela hoje talvez seja, não sei, acho que é a única escola que tem as duas especialidades juntas. Pode ser que haja outra, mas no meu conhecimento é só a ESD. Ela juntou os dois cursos por uma questão meramente de mercado de trabalho. E na época formava-se gente nas duas áreas e ninguém conseguia trabalhar em projeto de produto. Então passou a se juntar os cursos para pelo menos que todo mundo tivesse habilitado a trabalhar nas duas áreas. Com o tempo, isso sedimentou um currículo, uma forma de ensinar, que eu acho que hoje é até uma proposta de ensino real, que enfrenta problemas. Também isso não é solução para tudo, não. Um dos problemas, assim, mecânicos, só para citar, é o acúmulo de trabalho. Aquela turma que está sentada ali rala o tempo todo, apanha para burro, sofre para chuchu, trabalha-se o tempo todo, tem trabalho demais. Então tem que ser, é claro, qualquer hipótese assim, de você ampliar os interesses do curso e tudo mais, é um problema delicado de você pensar realmente na distribuição de tempo, essas coisas todas. De qualquer maneira, a minha opinião a respeito da necessidade ou não de juntar os dois cursos, eu acho que isso é uma questão de desenvolvimento da própria profissão. Ela vai se juntar. Eu só vou citar um pequeno exemplo para vocês de produto que foi completamente modificado através da interferência da comunicação visual. Qualquer um de nós conhece o que é a indústria relojoeira suíça. É uma coisa conhecida, né? Eles só fabricam queijo e relógio, mas fazem isso muito bem feito. Né? Então, um belo dia, estavam fazendo seus relógios, chegou lá o japonês e largou relógios muito melhores. Né? Mas ganhou a competição e tudo mais, acabou com a relojoaria suíça. Bom, qual foi a saída, então? O famoso Swatch, né? Um relógio de plástico, baratinho, não sei o que, com uma outra configuração visual que tirou a indústria relojoeira suíça do brejo. Ora, então isso aí é um exemplo muito trivial, que cada um de nós pode ter um no pulso agora, que demonstra claramente como essa interface já existe. Eu chamaria a atenção para vocês de um setor, por exemplo, que é um setor importante, no Rio de Janeiro particularmente, é uma coisa que eu tenho me interessado muito ultimamente, porque é um dos poucos setores da indústria que escapa da crise, que é o setor da moda. Você tem moda da classe alta, você tem moda da classe média, você tem moda até na favela, e não tem designer fazendo moda. E por que não está fazendo moda? É uma pergunta que eu coloco também. A moda é um caso típico de um setor que engloba tudo. Engloba o problema da cor, engloba o problema visual, engloba um problema de produto, porque aquilo é tecido, é cortado, é costurado, tem processos por trás. Então, eu acho que o encaminhamento natural dessas profissões todas é realmente que o ensino termine sendo integrado. E eu volto a insistir nisso, quer dizer, se o ensino vai ser integrado, o que precisa ser mudado também é a universidade. Ela vai ter que se abrir, ela vai ter que se interdepartamentalizar, ela vai ter que trabalhar e nós não vamos ter mais problema algum se o sujeito é formado. Eu sou absolutamente contra essas formas meio corporativas de pensar, entende? Que você se forma em design, isso é um território nosso. Eu sou contra, até mesmo, isso pode ser polêmico, eu sou contra a regulamentação da profissão. Eu acho que isso é puro corporativismo. A respeito das matérias ou do ensino de design nas escolas, quem que define isso? Se existem profissionais atuantes definindo isso daí? É uma coisa que eu queria saber, acho que muita coisa eu queria também. Outra coisa que o senhor falou a respeito de diretores de escola,
Como convencer um diretor que isso daí não vai causar problema? Que no caso da nossa escola, ele é de mente aberta. Se chegar para ele e falar isso daí, ele vai mudar. Mas como convencer ele que isso não vai causar problema? Certo? E como nós aqui da N-Design podemos intervir nisso? Fazer um abaixo-assinado, sei lá o quê, mudar isso, porque está todo mundo dizendo que está errado, e eu concordo que não esteja certo. Agora, como definir isso daí? Como tentar intervir nisso daí? Luiz Cláudio? Bom, eu acho que uma estratégia política tem que ser pensado caso a caso, né? Não pode ser pensado de uma forma geral. De um modo geral, o que eu acho é que esse encontro deve ter um resultado histórico. Ele é um marco histórico, já por ele estar acontecendo. O Edi falou isso e eu tinha pensado, esqueci de falar, e eu acho que ele fez bem em citar, inclusive porque eu acho que poderia dar um gancho, que o Edi falou assim, isso aqui na nossa época não teria acontecido. Isso demonstra que o ensino talvez não estava tão errado, porque agora essas pessoas conseguiram formar, estão trabalhando em cima de alunos que estão conseguindo se mobilizar. Quer dizer, alguma coisa aconteceu, pelo menos nesse processo ensino-aprendizado, alguma coisa aconteceu que isso está acontecendo agora nesse momento. Então eu acho que isso deve gerar algum documento, alguma coisa histórico, um registro, né? Eu acho que nós não temos isso como memória, a gente não tem esse costume de registrar as coisas, então eu acho que isso deve ser registrado. E teve uma coisa interessante que eu vi o Ivens de Curitiba fazer hoje, que eu achei super legal, que eu fazia quando eu ia jogar basquete. Eu chegava e falava assim para o colega, tem o jogo domingo, então faz o seguinte, você avisa mais 2 ou 3, e assim a gente sabia que todo mundo ia estar no jogo. Então eu acho que aqui tem 700 pessoas que estão com uma responsabilidade de chegar na sua cidade e falar pelo menos com mais um. Porque aí no ano que vem vai ter pelo menos 1.500. Isso já é um grande passo. Bom, o que vai acontecer, ou que está acontecendo, ou que sempre aconteceu, é que o processo é extremamente dinâmico e a guerrilha ela acontece todos os dias. Um exemplo é o seguinte, que o currículo mínimo existente, olha, atenta bem que interessante, o currículo mínimo existente, implantado em 63, ele só foi discutido, questionado e implantado em 87. Em 88 ele entrou em vigor. Atenta que interessante,
Quando foram implantar o currículo, grande parte das escolas já tem o currículo. Dá para sentir? A dinâmica, o processo que ele vai ocorrendo, o agito que ocorre num evento como esse, a cabeça dos próprios alunos e dos professores, quando aquilo se transforma em lei, aquilo praticamente já morreu, já está surgindo uma nova identidade. Então o que eu penso é o seguinte, no caso, Tatuí, né? de Tatuí, que estão lá, digamos, procurando novos caminhos, não sei, no próximo N-Design, ou daqui 2, 3 anos, virão novidades. Agora, veja bem, é muito interessante observar isso. A lei, a lei. Você procura o ementário das disciplinas, até faria uma sugestão de se fazer um levantamento entre vocês, entre as escolas, o que de fato é desenvolvido numa possível disciplina que tenha o mesmo nome e até o mesmo código, muitas vezes. E vocês vão observar que em cada parte do país ou cada escola, quem sabe a essência é a mesma, mas as formas, os mecanismos são totalmente diferenciados. Então, digamos, o processo, apesar de todos os problemas de lei, o lado legal, aquele elementário, dependendo do professor e dependendo da disciplina, ele pode dar uma dinâmica extraordinária ou transformar aquela disciplina na coisa mais aborrecida possível. Então, me parece que, quando a lei é formulada, a nossa dinâmica é muito maior. Nós temos condições de pura e simplesmente dizer assim, tem a lei? Interessante, muito boa, mas esqueçamos a lei e vamos tentar reformular em cima. Então depende, volto ao meu ponto de vista, depende dessa mega cabeça e da maneira como a gente pode reestruturar isso. Não sei se é o ideal, mas meu pequeno ponto de vista. Aquela disciplina X da modelagem em determinado material. Tudo bem, o pessoal no MEC assinou isso, mas os materiais, as empresas, as firmas, elas têm à disposição outros materiais. Eu vou ficar olhando aquela lei ou vou receber esse outro material e fazer experiência? Não há dúvida alguma, ainda mais numa época informatizada. Eu queria chamar a atenção de uma coisa, quer dizer, quando você me pergunta o que fazer, se o seu diretor é um sujeito aberto, não tem importância se ele seja aberto ou não. Eu acho que a gente tem que perceber uma coisa nesse país. Você é aluno, eu sou diretor, você tem professores, tem gente que teoricamente está acima de mim. Agora, você é, antes de tudo, cidadão. É um exercício de cidadania que você tem que fazer. No dia a dia, no cotidiano, você tem que reclamar o tempo todo. Você tem que bater na porta dele, impedir que aquela porta esteja fechada para qualquer tipo de assunto. Eu acho que isso é o segredo. Esse papo todo de que esse país só vira coisa de primeiro mundo, através de processos tecnológicos, não, é uma estupidez. Ele só vira primeiro mundo, porque o primeiro mundo é constituído de cidadãos e nós não somos cidadãos. Nós não exercemos nossa cidadania. Então, quando eu não obedeço deliberadamente um currículo mínimo do MEC, porque eu acho que ele é idiota, eu estou exercendo meu direito de cidadania diante do Estado de dizer eu não admito idiotice. Quando eu digo eu, entendo a escola. Às vezes, quando eu falo assim, tem um corpo de pessoas pensando isso. Tá? Eu acho que você, na qualidade de aluno, tem o mesmo direito que eu tenho na relação que eu mantenho com o MEC. Eu mantenho com a universidade, eu não preciso ir até o MEC. Eu tenho, antes de passar por um reitor, por um conselho de ensino e pesquisa, tudo isso existe para a gente ir lá e discutir as questões. E dizer, eu não vou fazer como vocês querem que eu faça. Eu vou fazer diferente. Eu acho que tem que assumir riscos. Quer dizer, a gente assume riscos ao projetar um produto. Riscos que significam capital, recursos. A gente assume riscos quando a gente planeja ensino. Então, quando você pergunta quem planeja o ensino, na minha opinião, eu posso responder pelo que me toca, pelo que eu dirijo. Quem planeja o ensino é especificamente aquele professor que a gente responsabiliza por aquela disciplina. Esse corpo de professores se reúne periodicamente, ou mal se reúne, às vezes se encontra no meio do caminho e discute entre si como é que aquilo vai ser coordenado, como é que vai ser ordenado. Pode não ser a melhor forma possível, entende? Existe, você pode dizer, não, mas existem escolas na Inglaterra, na Alemanha, onde isso tem um rigor. Ótimo, tudo bem, o rigor deles é deles. O não rigor nosso é nosso.
Cada um vai ter a sua forma de resolver. Mas em todo esse processo existe uma coisa que é chamada direito de cada um. É o exercício da sua cidadania. Então, eu acho que isso tem que ser feito. Eu acho que o que está se fazendo aqui é isso. Acho que o que se faz aqui num encontro como esse, programado por todos vocês, com todos vocês juntos, é exercer coletivamente um direito de cidadania. Isso vai ter que ter reflexo. Isso vai chegar, isso vai bater em toda parte. Cada encontro desse, cada vez que acontece isso, bate no ouvido do diretor, bate no ouvido do professor. Aquele que tem problemas, alguém vai lá e puxa a orelha dele. E ele sente a orelha puxada, não tenha dúvida. Então, essa questão que você me coloca, eu acho que, veja bem, eu não estou pressupondo, nem pregando aqui, uma questão de que existe uma luta de classes entre professor e aluno, entre professor e escola, não é isso não. Mas, evidentemente, existe diferença. Tá? Existe uma diferença, porque senão não haveria professor e aluno. Agora, eu acho que o aluno é parte desse processo e parte ativa. Recentemente, nós estamos numa discussão de um novo estatuto da universidade. Eu finalmente me convenci pelo voto universal. Por incrível que pareça, eu sempre fui muito conservador nesse ponto. Perdemos a questão, mas eu votei pelo voto universal. Acho que o aluno vota, sim, para diretor, para reitor, para tudo, e com peso igual. Acho que é a única forma que você tem de salvar essa universidade que está realmente caduca nesse ponto. Em grande parte por culpa de nós, professores. Bom, eu quero avisar que depois da mesa redonda os ônibus vão estar disponíveis para levar o pessoal para a abertura de exposição da revista gráfica. Eu vou anunciar 2 nomes ao mesmo tempo para agilizar um pouco. Agora é o Gustavo e depois dele o Lucas. Eu gostaria de saber até que ponto o professor design vê no aluno um concorrente. Isso existe realmente? O que se pode fazer? Eu acho que o professor que vê o aluno um concorrente não está capacitado para habilitação profissional. Eu quero acrescentar uma coisa aqui. Eu acho que o professor, todo professor, quando inicia seu processo de ensino, ele tem um problema em dar aula. Sabe, é um caso muito típico, inclusive, em desenho industrial, onde não existe, de fato, uma formação acadêmica no sentido pedagógico. Tá? Ninguém faz curso de pedagogia, todo mundo é profissional, vai dar aula, tem essas coisas todas. Eu acho que é mais difícil você abandonar, eu não vejo muito o professor como concorrente, estou de pleno acordo com a opinião aqui, de que o professor que vê o aluno como concorrente está lascado. Mas eu gostaria de colocar uma outra coisa mais ainda. O professor começa a ser um bom professor quando ele perde completamente qualquer restrição ou qualquer medo de aluno. É muito comum a gente começar a dar aula, aconteceu comigo, eu me formei em 1970 e comecei a dar aula em 71. Ora, então eu passei a dar aula muitas vezes para gente que até o mês passado era meu colega. Então é evidente que eu tive problemas de afirmação. Quem não tem? Todos têm. Você passou, no dia seguinte você precisa provar alguma coisa, você precisa provar eventualmente que você sabe mais. Para isso você é professor. Ora, isso com o tempo passa, entende? É um probleminha que o tempo cura. Maturidade vem com o tempo. Eu acho que o professor que não adquire essa maturidade nunca vai ser um bom professor. Inclusive no sentido pedagógico. Eu estou falando não só no sentido da concorrência como profissional, mas da concorrência que um professor pode sentir também, até intelectual de um aluno. Eu acho que enquanto ele não perde esse preconceito, ele realmente não está capacitado a dar aula. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre o papel da tecnologia de ponta no ensino do design, assim, principalmente computação gráfica. No meu pequeno ponto de vista, é um instrumento de trabalho, né, básico, é praticamente um equipamento indispensável daqui para frente. É mais um instrumento.
trabalhando com equipamento no dia a dia, eu já vi que, digamos, aquelas noções básicas de composição, de organização de campo, uma pessoa que não tiver esse embasamento, ela faz pura e simplesmente modelos estereotipados. Agora, é inevitável, toda escola, todo escritório vai se utilizar isso mais dia, menos dia. É um processo irreversível. Eu acho que talvez duas coisas foram colocadas, né? Computação gráfica não é necessariamente tecnologia de ponta, não é sempre tecnologia de ponta, né? Você pode estar desenvolvendo um produto de baixa tecnologia usando computação gráfica, né? Então também tem que pensar um pouco nessa diferenciação. Eu só queria colocar um outro aspecto aí, que a computação gráfica, eu estou dando acordo com a Oresmed, é isso aí, vai entrar mesmo no mercado de trabalho, assim como a régua paralela substituiu a régua T. Pura e simplesmente isso. Por outro lado, eu vejo na computação um outro aspecto. Mais do que a aparente habilidade e alguma coisa meio até mítica, meio quase que de videogame também, que está implícito nisso, eu vejo na questão da introdução da computação, antes de tudo, a capacidade que a gente vai ter de obter informação com muito mais rapidez, com muito mais precisão e com muito mais efetividade do que vinha tendo até agora. Só para dar um exemplo para vocês, quer dizer, a gente ainda está, a maioria das escolas ainda não está ligada numa rede de informação. Então a gente ainda está dependendo de assinatura de revistas que chegam e que chegam normalmente aqui com 2, 3 meses de atraso, 1 mês de atraso. Ora, isso pode chegar com mais rapidez. Tá? E nesse aspecto eu acho que a computação vai exercer um aspecto muito mais importante até do que a própria habilitação que a gente possa ter ou não na computação gráfica. Ela vai trazer a informação muito mais rapidamente para nós, num projeto, do que a parte da gráfica, que vai ser simplesmente, como eu concordo aqui, mais um instrumento de trabalho. Eu acho que a rapidez da informação vai ser muito mais importante do que a habilidade que a gente possa ter numa representação gráfica, né? Seguinte, a Cláudia e depois o Jorge. Eu me formo no final do ano e sou de produto. E pelo que eu vejo nos alunos que se formam, que já se formaram, que muitas vezes eles com projetos de alto nível não saem para o mercado de trabalho sem nenhuma perspectiva em relação tanto acabam muitas vezes sem ter especialização em comunicação visual, tendo que partir para essa área. Eu queria saber a opinião de vocês a esse respeito. Eu tenho um amigo meu que é dentista e tem uma videolocadora. E isso vem mais ou menos colocar um problema que é o problema político que eu estava colocando antes. Eu acho que é uma coisa geral que já foi muito colocada e o Pedro colocou muito melhor em relação à indústria também. Então eu acho que é um problema brasileiro, nós estamos vivendo. E eu gostaria até de te falar alguma coisa mais legal, mas eu estou com medo de ser pior ainda, viu? Eu conheci alguns países daquilo que mais ou menos está caminhando o Brasil e não são grandes expectativas. Recentemente nós estávamos conversando até com o Eduardo Barroso aí, e o Marcelo, e a gente estava discutindo exatamente isso. A Europa se fecha daqui a um ano, daqui a 2 anos ela está trabalhando com um modelo que nós estamos longe disso e não sei o que pode vir a acontecer realmente, não estamos preparados. E, no modo geral, esse pensamento de uma forma total. Ou seja, eu penso o seguinte, o que Edi colocou na estatística deles, se a gente não perdesse 2, 3 anos para recuperar o ciclo básico que a gente não tem, se a gente começasse a pensar em casa, se a gente votasse nas pessoas certas, então é um processo longo, mas tem que começar algum dia, e eu acho que agora está andando. Isso aqui realmente, 10, 12 anos atrás, não teria acontecido. Tá? Você falou em produto, uma boa qualidade no produto, quem sabe um projeto muito bem delineado, bem estudado,
otimizá-lo e tudo mais. Aonde foi apresentado, como foi apresentado, enfim, uma série de fatores devem ser levados em consideração. Eu estou vivendo agora 3 situações, 3 momentos, tá? Um deles é um contato feito na Grafexpo de um ex-sócio da Grow. Ele nos procurou e queria dar isso como um trabalho, como uma experiência junto dos alunos, e que ele queria preparar até um aluno ou alguém que depois se desenvolvesse no campo dos jogos. Ele falou assim: olha, eu tenho medo, eu tenho receio hoje, eu tenho vergonha de sair do Brasil e ir numa feira na Europa, que praticamente eu não tenho condições mais de entrar em nenhum stand. Se eu tiver o crachá de Brasil, pura e simplesmente eles dirão não, e acabou a história. Porque eles sabem que lá, esse pessoal desse país chamado Brasil, eles vêm aqui só roubar as ideias. Então ele colocou o seguinte, que ele precisa gerar novos produtos. Ele tem a empresa dele, ele vê uma potencialidade nisso. Uma situação, no caso dos jogos, né? Uma outra situação é um contato que nós estamos estabelecendo com a ABC, que é a Associação Brasileira de Cerâmica. E nesse contato existe uma expectativa a curto prazo de se desenvolver concursos, né, junto aos estudantes de design no campo da cerâmica, de revestimento e de utilidades domésticas. Esses empresários, né, e a ideia da associação, através da sua diretora, é de agilizar esse processo, porque nós não temos nem técnicos e nem designers nisso, né? E assim vai uma série de histórias. Então, que conclusão que eu tiro com isso? Existem segmentos, existem potencialidades. Então, há a necessidade urgente de um cuidado, de um estudo muito grande. Quais são as áreas? Que áreas são elas carentes de profissionais? Eu acredito que um dos componentes, uma das responsabilidades da escola seria exatamente essa, procurar essas novas frentes, né? Então, fica aqui, digamos, um alerta, um questionamento, uma reflexão. Eu acho que seria fundamental que nós passássemos pela exposição que aí está, que em grande parte é o reflexo da produção dos nossos alunos, das nossas escolas, não todo, evidente, mas... E o que nós estamos desenhando nas escolas, que mercado é esse, qual a potencialidade que nós temos em termos de Brasil, a necessidade urgente de um trabalho nesse segmento, além daqueles colocados há instantes atrás pelo Eduardo Barroso, né? De necessidades básicas, de infraestrutura, de saúde e assim sucessivamente. Eu acho que existem muitos segmentos que desconhecem a profissão e caberia a nós, à escola, aos profissionais, descobrir essas vertentes. Existe uma empresa italiana que produz buris e equipamentos para gravura. Uma amiga nossa, Iole Di Natale, foi exatamente na Itália para comprar o equipamento, procurando a indústria, né, dessas ferramentas. Era no fundo de um quintal, na verdade. Então, acho que existe uma série de segmentos aí esquecidos, que nós estamos... Existem problemas, veja bem, em todos os níveis. Mas acho que nós estamos esquecendo de muitas coisas que podem e têm condições de ser feitas. Não sei, é um pequeno ponto de vista do que eu tenho observado no dia a dia. O empresário pode estar muitas vezes com uma série de problemas a nível econômico, mas eles querem gerar alguma coisa também. Existem produtos. Então é interessante fazer uma avaliação criteriosa. E entendo também o grande problema do estudante, o recém-formado. Que caminho eu vou? Que caminho que eu procuro? E eu pediria assim um cuidado especial na leitura das revistas estrangeiras. Eu acho que é fundamental que se tiver todas as revistas em mãos, todas as informações. Mas às vezes quando eu abro a revista Domus, Octagon, Design, então a gente fica em Fórum, assim, a gente abre tudo aquilo, é um outro mundo. Então a gente fica embevecido por tudo aquilo, muitas vezes pelo ângulo da fotografia, pela impressão e assim sucessivamente. É bom, é fundamental,
Mas depois fecha essa revista, esse livro, assim, espera um pouquinho, onde eu estou? Eu acho que é fundamental esse dado. Eu gostaria de reforçar aqui, com relação à sua pergunta, o que o Pedro colocou da questão da falta de mercado. Se a gente pensar na população brasileira, nós teríamos mercado de trabalho para todos esses 1.100 profissionais, né? Porque existe uma população muito grande. Só que a população que tem capacidade, tem cultura, tem educação para consumir design, consumir produtos, é muito pequena. Então, passa por uma questão também política maior, né? Eu acho que a nossa profissão sofre reflexos de forma bastante direta dessa situação econômica, política que a gente vive, né? A outro ponto que eu gostaria de colocar é que a nossa profissão é uma profissão de compromisso, né? O designer é um profissional que tem que assumir compromissos. Então, você, como formanda daqui a 6 meses, né, você vai ter que assumir compromissos e vai ter que ceder, certamente, em alguns pontos. Aquele ideal que você tem de profissão, com certeza você não vai poder exercê-lo na sua plenitude. Então, você vai ter que ceder, abrir mão de certas coisas, negociar para poder conseguir avançar. Eu, só com observação, eu fiquei, veja bem, tudo é muito relativo, né? Mas fiquei muito contente na exposição que não tivemos carros esportes, veículos espaciais, sabe? O carro, digamos, não tenho nada contra, hein? Mas quem quer desenhar, desenhe. Mas muito cuidado, tá? Eu vou tentar ser um pouquinho mais animador. Eu acho que isso que a Virgínia falou é verdadeiro. A gente em qualquer atividade humana, a gente está sempre negociando, a gente está cedendo e a gente está avançando. Agora, no meu tempo, quando me formei, a situação era um pouco pior do que é hoje. E eu nunca fiz programação visual, embora eu tenha, inclusive, feito parte da primeira turma na ESE que se formou nas 2 áreas. Mas, para mim, foi uma questão do que eu queria fazer. Eu insisti e realmente, vou dizer uma coisa para você, quer dizer, eu não fiquei rico com isso, mas também não vivo mal. E dá para levar. Eu acho que é uma questão realmente de você, não é uma questão de fé, é uma questão de vontade, uma questão de você insistir. E eu acho que é perfeitamente possível. Eu queria chamar a atenção até do seguinte, quer dizer, há pouco tempo, há poucos minutos aí antes de começar isso aqui, estava o rapaz aí da Prosdóximo falando sobre o concurso. Eu acho importante que você tenha um concurso com uma premiação muito boa, bastante razoável, de uma indústria que está querendo inovação. Ela está investindo, em certo sentido. Eu não estou aqui sendo garoto propaganda da Prosdóximo nem nada, simplesmente reconhecendo um mérito no que eles estão fazendo, que eu acho bastante importante. É um prêmio, uma premiação boa, por um concurso que está pedindo inovação, e o compromisso nosso é exatamente com essa inovação. Eu acho que é uma excelente oportunidade de você olhar isso e entrar, são por essas brechas que se entra. Quer dizer, eu não vejo, você está falando da dificuldade, eu conheço, por viver numa universidade que é muito bagunçada, inclusive, não é a melhor do Brasil, eu costumo dizer que talvez seja até a pior, mas por isso mesmo ela é talvez mais fácil de mudar algumas coisas. O problema existe também na área de medicina. Você tem médicos se formando que não vão, em hipótese alguma, começar a vida como eles queriam. Agora, se ele não começar realmente exercendo a medicina, ele não vai ser médico, né? Então, eu acho que a questão que eu estou colocando para você é no sentido até de se você acha que você vai fazer um bom projeto, eu acredito que vai fazer um bom projeto, tal a convicção como você afirma, eu acho que você tem que insistir. A minha palavra aqui para você é muito mais de encorajar, apesar das perspectivas não serem as melhores, é te dar coragem para isso, entendeu? Eu acho que tem que insistir. Eu vou ter que encerrar as inscrições agora devido ao horário. Jorge. Boa noite. Bom, eu anotei vários itens aqui do que foi falado aí, e quando o
o professor Pedro estava falando sobre pensar no futuro, quer dizer, eu queria saber se, por exemplo, os problemas que a gente tem aqui hoje não seriam mais fáceis de se resolver para se ter um futuro melhor para o design. Por exemplo, a gente vê estações de metrô em São Paulo com graves problemas, né? E com quem que a gente falaria, com o nosso coordenador, para ter uns olheiros de design na cidade, né? Porque, por exemplo, São Paulo é muito grande e tem muita coisa errada. Eu gravei uma entrevista esses dias no Cotidiano, né? Com uma menina que ela estava totalmente perdida por não ter indicações de ônibus que paravam nos pontos. Então, quer dizer, isso, a gente poderia ver isso no nosso dia a dia e levar isso através da faculdade ou de alguma união de pessoas, né? E se colocar a posição do designer para a utilidade no cotidiano. Como poderia dizer? Tem alguma maneira de se desenvolver um estudo em cima disso? Bom, eu acho que tem alguns aspectos aí que são importantes. Primeiro, é você veicular opinião. Tem que haver, evidentemente, tem que haver veículos para que a opinião de um grupo de pessoas se manifeste a respeito do que existe de errado, de certo. Porque eu acho que também se existem coisas erradas em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Curitiba, onde a gente verifica, inclusive, mais acertos do que erros, pelo menos mais do que no Rio de Janeiro, com certeza. Eu acho que você tem que, muitas vezes, criticar e outras vezes até dizer, não, é por aí mesmo que tem que ir. Então, eu acho que isso, sem dúvida alguma, é uma atividade importante. Quer dizer, qual é a alternativa que existe para as escolas? Tá? Eu continuo achando que as escolas ainda são, hoje, o porta-voz do design no Brasil. As associações profissionais, etc., é notório e público que elas não foram para frente. Elas não são porta-vozes de nada. Não conseguem ser. Então, são as escolas que falam pelo design. Isso tem sido assim há 30 anos. Quem começou a criticar as coisas aqui foram as pessoas que criaram ESD, o FRJ, seja lá quais tenham sido as escolas, ou gente que fez até antes da ESD algum trabalho, Pietro Maria Bardi no MASP de São Paulo, por aí vai. O que ele criticava? Exatamente isso que você está dizendo. Quer dizer, agora, você atingir essa crítica, você chegar lá, realmente é um problema. Você tem que criar veículos, você tem que fazer exposições de trabalho, você tem que editar revistas, você tem que criar jornais da escola, você tem que criar essas coisas. Eu não vejo outra alternativa. Agora, reuniões como esta também, eu acredito que vocês, é uma sugestão que eu faço, eu sei como é complicado, que a Marinês do lado, botando trabalho para cima dela. Eu sei que é complicado já organizar. Desdobramento. Quer dizer, que isso aqui seja publicado, que não se transforme num mero documento, que as pessoas levam simplesmente para as escolas. Isso aqui tem que ir para as escolas de forma oficial. Sabe, é um ponto de vista dos alunos reunidos, mais de 700, nós somos obrigados a prestar atenção nisso. Tá? E eu acho que isso tem que ter repercussões também em outros níveis. Das escolas ele pode transcender, ele vai para a universidade, ele vai para o poder público. Isso que você fala, para mim é óbvio, assim, a constatação que você faz é uma coisa fantástica, entende? Claro, entende? Por que nesse país as cidades são tão ruins? Por que qualquer cidade alemã, qualquer cidade francesa, qualquer cidade na Europa, hoje você vê design por todo lado. Né? Por quê? Porque a consciência é essa. Está se cobrando isso, entende? Agora, não foi sempre assim. Houve um trabalho, a gente não pode esquecer que houve. Já foi citado aqui, Bauhaus, Ulm, seja lá quantas forem, entende? Isso foi falado, isso foi batalhado. O UMA criou uma revista, não durou muito tempo, a escola não durou muito tempo, mas ela falou, você vê que a escola falou há quase 50 anos atrás, nós já estamos discutindo sobre ela. Eu queria, antes de responder, fazer o comercial, porque senão vai todo mundo embora, depois a gente volta. As pessoas que estiverem interessadas sobre aquele curso do cubano de novos materiais
que vai ser em São Paulo, pode procurar Edi ou a mim. E eu acho o seguinte, eu acho que é isso daí que o Pedro falou. Acho que tem que encher o saco. Tem que encher o saco. Tem um programa em São Paulo que chama Matéria-Prima, não sei se é a nível nacional. Mas tem que ir lá, falar, porra, sabe, eu não tenho o que fazer, ninguém sabe quem eu sou. Porque aquilo que eu falei, a gente fala muito entre a gente. Eu, quando mais ou menos comecei a participar desses eventos, eu conheci 20, depois 40, hoje eu estou conhecendo 700. Mas está ficando ainda muito entre a gente. A gente tem que sair e falar para os outros, porque nosso cliente, você não vai contratar teu colega para fazer um trabalho para você, nem vice-versa. Então a gente tem que falar para os outros. Eu acho que tem que sair procurando outros meios de informação. Esse fanzine já foi um começo, mas foi uma coisa que vai ficar muito entre a gente. Agora, eu percebi pela nossa escola de que ele gerou uma curiosidade enorme. A gente colocou até de forma estratégica que pessoas de outros cursos gostaram. Inclusive tem aqui no evento pessoas de outros cursos da nossa escola que vieram através disso. Então, eu acho que é por aí. Tem que ficar enchendo o saco, falar muito. Tá? Próxima a Daniela e depois a Laís. Eu queria perguntar, não sei se é bem uma pergunta, eu queria colocar, vocês estão falando muito em integração. Eu quis perguntar, quando vocês estavam falando da divisão de programação visual e desenho industrial, eu acho que a gente pode ter a sugestão de fazer uma integração. E eu acho que a escola, já que a gente está discutindo a escola, é um lugar para fazer todas essas integrações. Por que não as pessoas de projetos gráficos fazerem a comunicação dos projetos de produto dentro da mesma escola? Eu vejo uma rixa entre as pessoas, e não uma integração. A gente tem que se integrar. Todo mundo é designer. Eu acho que essa divisão que você fala, você observa também com outras áreas de saber dentro da própria universidade. Por que os alunos de comunicação visual não se juntam com os de letra para fazer um poema juntos, né? Quer dizer, esse problema não é específico do nosso curso, é um problema da universidade como um todo. Acho ótimo se as escolas conseguem quebrar essa barreira e fazer esse tipo de trabalho. Só tem a crescer. Por outro lado, volta àquela questão da especialização, eu não vejo mal em que uma escola opte por se especializar num determinado tipo de curso, né? Pode ter lá no Maranhão uma escola que vai fazer design de produto e só design de produto na área cerâmica. Por que não? Tá? Eu acho que depende da particularidade de cada região. Eu acho que tem muitas escolas que estão implantando esse novo programa. E esse novo programa tem basicamente a divisão do currículo nesses dois pedaços. E isso está se tornando uma coisa mas eu acho que devia ser uma coisa junta. Só isso. Bom, eu queria colocar uma coisa que eu acho que assim, está na hora do próprio aluno se valorizar, pegando aquela questão colocada pelo Edi, né, do professor. Eu acho que um evento como esse, que está sendo considerado para a gente um evento histórico mesmo, eu que sou da FAP, eu não vejo a presença de nenhum professor da área aqui, além do Edi, e eu acho que isso mostra o quanto que o aluno não está exigindo para ele mesmo um profissional competente, né? Eu acho que está na hora da gente brigar por isso, porque é aquela coisa que foi falada, não existe para o dentista, né, uma pessoa que está cursando a faculdade de odontologia, um professor que não seja dentista. Isso tem que ser valorizado, eu acho que está na hora de aparecer. Eu gostaria de dar uma ideia nesse sentido, né? Eu acho que os alunos conseguiram realizar esse evento, para mim está maravilhoso. Por que os alunos não criam uma disciplina na escola? Por que não? Vão ajudar uma disciplina, cada escola pode ter uma disciplina
criada pelos alunos, né? E a partir daí, inclusive, motivar os próprios professores e quebrar essa rigidez das escolas. Gente, tem mais 4 pessoas inscritas e eu peço que o pessoal seja rápido. Tá? Talvez a gente tenha que encerrar até antes dessas pessoas terem a oportunidade de perguntar. Próximo é o Sidney. Meu nome é Sidney e eu gostaria de apenas dar uma informação. É que a Bahia está aqui presente. Né? Eu sou da Universidade do Estado na Bahia, mas o problema é que a universidade não deu nenhum apoio para estarmos aqui presentes e estamos apenas em número de 4 por esforço de cada um, certo? Foi esforço de cada um vir até aqui, a universidade não deu nenhum apoio e meus colegas não quiseram apresentar a escola por esse motivo. Mas acho que não tem nada a ver, já que estamos aqui estadual, Universidade do Estado da Bahia. Então, é isso aí, marcar a presença. Queria que as outras 3 pessoas viessem aqui já. A Gin da FAAP, o Edilson e o Cláudio de Birigui. Para agilizar um pouco. Eu gostaria de perguntar para vocês como deveria ser a atitude de um designer quando ele se depara diante de um projeto na qual ele não tem conhecimento suficiente para levar esse projeto adiante. No caso, o engenheiro vive dizendo que o designer não tem conhecimento suficiente para criar um produto, né? E como ele já disse uma vez, que o engenheiro também faz um avião e cai, o designer também arrisca e consegue criar formas e identidades diferentes. Eu gostaria de saber como é que a gente deve agir. Acho que a primeira coisa é você verificar se você sabe mesmo fazer o projeto. Se não souber, não faz. Né? Isso é mais ou menos óbvio. Mas eu acho que nessa questão de você, ao enfrentar outras especialidades que se dizem mais competentes ou melhor treinadas para executar determinadas tarefas, eu acho que cabe uma avaliação. O que eu acho que é uma coisa, mais ou menos como as coisas estão hoje, um engenheiro, sem dúvida alguma, está mais capacitado do que eu para definir o funcionamento de muita coisa. E provavelmente está menos habilitado do que eu para definir a função de muitas coisas. Então, das duas, uma, ou nós dois trabalhamos juntos, ou o produto sai bom de um lado, ruim do outro, ruim de um lado, bom do outro. Quer dizer, eu acho que a questão aí se coloca, é uma opinião pessoal que eu vou dar. De preferência, não trabalhe com gente que pensa assim. Se ele pensa assim, não vale a pena trabalhar com ele. É bobagem, é perda de tempo. Ele vai continuar pensando assim e você só vai se aborrecer. Deixa de lado, passa para outro, procura gente mais inteligente. Birigui. Eu sou Edilson, da Belas Artes. Eu vou fazer uma pergunta dirigida ao Álvaro, sobre um comentário que ele fez no começo. Álvaro, você disse que os professores costumam fazer o curso de acordo com a sua cara. Como a gente, como eles podem fazer isso e a gente sentir que o curso não é a cara deles, já que o número de alunos que entra sem saber o que é desenho industrial é 80%? Bom, para quem entra, eu acho que fica meio difícil pelo próprio perfil que o Edi colocou. O que eu coloquei é que isso se mostra a todos os níveis, não só o nível do professor, eu coloquei até o nível de coordenação, sobretudo, direção, porque nós sentimos isso até, ou seja, quem aqui que votou no Collor, não levanta a mão, pelo amor de Deus, quem votou no Collor esperava que o Collor fosse fazer o que ele está fazendo, ou seja, ele faz sobre a coordenação dele. Isso daí mais ou menos se mostra em todos os níveis.
mas também acontece pela falta de participação. Eu comecei na minha escola como professor assistente, por exemplo, do professor que faleceu esse ano, o professor Chaves, e colaborando com ele, que era coordenador na época. Eu sei o quanto ele tinha que fazer dele para que a coisa andasse. É isso que eu quero dizer. Ou seja, depende muito até que ponto esse encontro não tem a cara do Nautac, da Aline, Simone, fulano. Por quê? Porque ninguém fez nada também, pô. Deixaram os caras sozinhos. Sabe? Ficar tomando quentão é fácil. Agora vem ajudar aqui, vamos tocar as coisas. Quando tem 3 ou 4 ajudando, a coisa tem um caráter social do grupo, pelo menos. Agora, quando fica na mão de um, está só na mão dele. Agora, chega um dia que o saco do cara estoura, né? Eu conheço pessoas muito pacientes na nossa área, estão aqui na mesa, está o Peixe, estava aí o Eduardo hoje, eu conheço um monte. Aliás, as pessoas que eu tenho conhecido na área de valor são pessoas super pacientes, eles têm um saco de ouro, tentar mobilizar um pessoal que não está afim de nada. Aí fica difícil. Então, eu acho que esse pessoal está afim. Porque, se fosse em Maceió, tudo bem, mas em Curitiba, um puta frio, estamos tudo num circo gelado, coquetel lá, sabe, não dá, né? Meu nome é Cláudio Grigui. A minha não é bem uma pergunta, mas sim uma proposta, né? Dentro da rigidez que existe nas escolas, no setor burocrático, né? No reconhecimento do próprio curso, várias diretorias, como a nossa, por exemplo, não vê sucesso nenhum em projetos, né? São considerados pequenos e insuficientes, e não dão apoio nenhum. Eu sugeria, como o professor Pedro expôs, né, que juntasse, né, pelo menos para nós tem hoje aqui o primeiro N-Design, né, tem o LBDI para os professores, profissionais e estagiários. Por que não, pelo menos a cada 2 anos, se reunirem os professores e coordenadores pedagógicos, né, para discutir o design também, né? Porque uma vez que o documento em si, mesmo hoje, eu levando um documento, né, no final do evento, eu creio que na nossa faculdade, por exemplo, não surtirá muito efeito, como não surtiu Canas Vieiras há uns tempos atrás, né? Eu posso acrescentar uma coisa nessa sua sugestão. Eu acho que ela é pertinente, eu acho que ela é válida. Agora, eu teria uma sugestão até para o grupo todo aqui. Eu acho que esse evento aqui em Curitiba está ótimo, apesar do frio, e está tudo muito bem. Agora, Curitiba, por exemplo, ela tem 2 escolas que já andam com as próprias pernas, já tem as suas identidades definidas e tudo mais. Por que não fazer esses N-Design justamente nos lugares onde as escolas são mais precárias? Por que não levar para esses lugares a pressão dos alunos e dos professores reunidos, para que as pessoas sintam lá que a coisa é um pouco diferente? Então, eu sei que é difícil, quer dizer, se as coisas já são precárias numa escola, é mais complicado ainda você organizar um evento como esse. Mas também não precisa ser tão grande, não precisa ser 600, 700 pessoas. Por que não juntar 4, 5 escolas? Por que não se convida uma escola com mais tradição, outras com menos? Fazer esses encontros no local onde isso é necessário. Eu acho que essa pressão direta é essencial. Eu sei o que você está dizendo, que o documento pode chegar lá, bater e alguém sentar em cima. O próprio diretor pode sentar em cima disso e não contar para ninguém que recebeu. É frequente. O Eduardo mesmo já acabou de relatar isso. E acontece mesmo, entende? Eu sei que acontece isso. Mas eu acho que essa questão toda, a pressão da presença das pessoas é fundamental. Então que vocês organizem encontros, isso que a Virgínia sugeriu, de vocês organizarem disciplinas paralelas, por que não? Isso é uma coisa frequente, acontece. A gente está lá, aguenta o time, o tranco, não tem problema. Quem não aguentar, cai fora. Muda. A gente precisa fazer esse tipo de pressão, precisa fazer esse jogo. É aquilo que eu disse, é o jogo da cidadania, tá? Tem que ser exercido. Reforçando esse posicionamento, avaliando a questão de São Paulo, por exemplo, eu já viria automaticamente o pessoal de Tatuí, Birigui, Unesp, em Bauru e Franca, digamos, são as faculdades do interior,
e se reunirem em algum dos pontos, né? Não sei em que município, e discutir. Enquanto isso, as escolas na Grande São Paulo também se reunirem. E assim sucessivamente nos outros estados, no caso de Curitiba. Ou seja, a dinâmica imprimida nesse grande evento aqui, ela continua numa dinâmica, quem sabe, em tamanho menor, mas ocorrendo praticamente daqui 6 meses, no final do ano, por exemplo. Seria uma pequena sugestão. Nós vamos encerrar então a mesa redonda agora. Eu queria, em nome da comissão organizadora e acredito que de todos os participantes, agradecer os convidados da mesa. E eu queria dizer que os ônibus que estão aí fora também estão disponíveis para eles, se eles quiserem nos acompanhar para a abertura da exposição.